Fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo à Conexão Game Brasil. No vídeo de hoje, vou tentar explicar um dos principais temas de debate da indústria de games na atualidade, que é a questão da atual geração de consoles Xbox Series e PlayStation 5, e se realmente ela está decepcionante e abaixo do esperado, e por que os jogos AAA atuais tiveram uma atual queda de qualidade técnica e estão em menor número. Então, vamos para o vídeo. Apesar da geração passada do Xbox One e PlayStation 4 ter tido certas críticas, ainda foi uma geração que teve jogos de impacto e que terminou com consoles poderosos que davam esperança de uma geração posterior com muito potencial técnico. O PlayStation 4 entregou jogos como Uncharted 4, The Last of Us Part 2, God of War de 2018, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, Bloodborne e parcerias com estúdios japoneses. O Xbox One, mesmo sofrendo várias críticas nesse sentido, também entregou 3 jogos da saga Forza Motorsport e 2 da saga Forza Horizon, que no geral foram bem elogiados. Ainda foi lançado Gears 4, 5 e Halo 5, assim como Quantum Break. Além de jogos marcantes para os dois consoles, como o Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Sekiro, Star Wars Jedi Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Fallout 4, Persona 5 do 2016, etc. Além que foi uma geração que terminou com 2 consoles poderosos para a época, o Xbox One X e PlayStation 4 Pro, e com vislumbres de promessas fortes para uma geração posterior. Ou seja, a atual geração dava indícios de que teríamos consoles avançados, já que terminamos a anterior com 2 consoles potentes e novas tecnologias que davam indícios de jogos ainda mais avançados. Mas 4 anos após o início da geração, vemos que isso não aconteceu, pois muitos jogos foram crojentes, não tivemos o mesmo número de jogos de impacto e as otimizações ficaram abaixo dos hardwares atuais, como o Xbox Series X e PlayStation 5. Mas o que aconteceu? Porque mesmo tendo consoles mais poderosos, porque assim mesmo os jogos não tiveram avanços notáveis e porque muitos jogos foram mal otimizados? Essa é uma questão longa, mas que pode ter algumas respostas. O primeiro ponto é: com o avanço das tecnologias e dos próprios jogos, o tempo de desenvolvimento de games AAA aumentou. Em entrevista ao site Axios, Matt Booty, que é um dos líderes da divisão Xbox, disse: "Acho que a indústria e os fãs estavam um pouco atrasados em uma espécie de redefinição para entender que os jogos não duram mais 2 ou 3 anos. Existem expectativas maiores, o nível de fidelidade que podemos oferecer só aumenta." Ou seja, o Matt Booty dá a entender que um jogo AAA, via de regra, vai demorar de 4 anos ou mais para ter o seu ciclo de desenvolvimento completo. Cory Barlog, da Santa Monica Studio, estúdio de God of War do PlayStation, respondeu essa matéria dizendo que sim, ele está certo. Onde ele ainda disse: "Já tem sido assim por um bom tempo. É cansativo trabalhar em algo por tanto tempo. É ainda pior para os jogos que estão há 8 anos ou mais em desenvolvimento. Um projeto de 10 anos provavelmente me mataria. Infelizmente, só vai ficar mais longo conforme as gerações de hardware avançam." O segundo ponto é uma sequência direta do primeiro, que é: se o tempo de desenvolvimento aumenta, os custos dos jogos também aumentam. Ou seja, os jogos demoram mais tempo e também custam mais, além que adiamentos podem fazer com que o custo aumente em milhões de dólares por cada ano de adiamento. Durante o processo de aquisição da Activision Blizzard King pela Microsoft, a CMA, órgão regulador do Reino Unido, apresentou um documento com mais de 400 páginas que diz que jogos AAA modernos que estão em desenvolvimento e previstos para 2024 ou 2025 chegam ou até mesmo ultrapassam os 200 milhões de dólares, um avanço entre 50 a 150 milhões sobre os valores de 2016 e 2017. The Callisto Protocol, por exemplo, custou mais de 162 milhões de dólares para ser produzido, e a CMA diz que os mais recentes jogos da série Call of Duty custaram mais de 300 milhões. A CMA diz que em alguns casos esse valor nem inclui as despesas de lançamento e marketing. Segundo a CMA, algumas editoras e estúdios forneceram relatórios onde constam custos de desenvolvimento entre os 80 a 350 milhões e custos de marketing entre os 50 e 380 milhões de dólares. E aí, o terceiro ponto também é uma sequência direta, que é:
Com os custos mais elevados e precisando garantir lucros, muitos jogos acabam tendo que lançar o jogo antes do previsto, e com isso pulando a parte da fase de polimento. Por exemplo, se o desenvolvimento de um jogo estiver com custos altos de desenvolvimento e já trazendo dúvidas se vai conseguir gerar lucros ou cobrir os seus gastos, muitos acionistas irão querer lançar o jogo o mais rápido possível e evitando adiamentos, mesmo que seja para melhorar o jogo, já que isso pode custar milhões a mais de desenvolvimento e ainda pode quebrar o calendário de muitas empresas. Com isso, chegamos aos problemas da geração atual, onde mesmo tendo consoles competentes ou mais avançados que os anteriores, não conseguiram encaminhar uma forte geração em jogos, onde acredito que esses pontos que mostrei aqui explicam o atual momento, e também pode explicar por que o lançamento do PlayStation 5 Pro, seu anúncio, recebeu tantas críticas do público, pois para muitos a sensação é que o PlayStation 5 padrão ainda não foi totalmente utilizado no seu potencial máximo, dando a sensação que o foco ainda deveria ser no PlayStation 5 padrão, e não em um novo hardware ou um Pro. Mas e aí, existem soluções? O grande foco das desenvolvedoras é justamente em buscar diminuir os gastos excessivos e acelerar o tempo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que mantém a qualidade técnica dos jogos. Muitos estúdios ou pessoas estão debatendo a questão da IA, já que a inteligência artificial pode acelerar algumas questões de desenvolvimento e cortar valores. Entretanto, isso ainda gera polêmicas, pois pode cortar a qualidade de itens feitos à mão e gerar demissões, já que a IA pode substituir o papel de desenvolvedores. De toda forma, a solução deve estar centrada em itens de produção que irão acelerar o tempo de desenvolvimento e diminuir os custos dos jogos, ao mesmo tempo que mantém uma boa otimização para esses games. Mas e aí? Vocês acham que a atual geração está decepcionante? E grande parte disso está acontecendo pelo problema de desenvolvimento dos jogos? Uma crítica forte é que poucos jogos ainda tiraram proveito dos consoles atuais. Mas é isso aí, galera. Esse é um apanhado geral do que pode estar acontecendo com essa geração. Uma geração que para muitos está decepcionante, principalmente porque esses hardwares prometeram grandes questões, né? Principalmente porque são hardwares mais poderosos do que os consoles anteriores. Por exemplo, o Xbox Series X tem 12 teraflops, uma arquitetura RDNA2, enquanto o Xbox One X tem 6 teraflops e uma arquitetura inferior. Ou seja, as expectativas eram bem altas. E mesmo assim, para muitos, essas expectativas não foram cumpridas. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar aqui a Conexão Game Brasil. Deixem os comentários e comentem se vocês acham que essa geração está decepcionante. É isso aí. Valeu!